defensores da tipagem dinâmica, ou seja, os defensores desse modelo de programação similar ao Python, eles alegam que a vantagem da tipagem dinâmica é que você fica mais livre. Você pode, a qualquer hora e qualquer momento, atribuir o valor que você quiser a uma determinada variável sem se preocupar qual é o tipo daquela variável. Aí está justamente o problema e a vantagem da tipagem estática em relação à tipagem dinâmica. É que você, na tipagem estática, você precisa pensar mais. Você precisa raciocinar e decidir antecipadamente qual é o tipo da variável. Isso tem a vantagem de evitar que você erroneamente atribua um valor a uma variável quando você não queria atribuir um valor daquele tipo. Por exemplo, você tem uma variável que você queria atribuir um número e de repente você atribui um texto e esquece isso e mais adiante tenta fazer uma soma ou uma multiplicação com essa variável. Ok? Então, este tipo de problema é evitado quando você faz esse exercício que a linguagem estática lhe força a fazer, que é raciocinar sobre como aquela variável vai ser utilizada ao longo de todo o programa. Então, isso garante que você vai ter um programa, certamente, com uma garantia maior de corretude em relação a um programa escrito em uma linguagem com tipagem dinâmica. Então, tudo tem suas vantagens e tudo tem suas desvantagens. Olhando agora para os tipos numéricos, tá? A gente vai analisar os tipos textuais e numéricos que existem na linguagem Python. Na linguagem Python aceita dois tipos numéricos, inteiros e reais, também chamados de ponto flutuante ou simplesmente float point float, tá certo? Os tipos inteiros, eles vão de um valor negativo, um range negativo, até um range positivo, são os tipos inteiros que nós conhecemos na matemática. E os tipos float são aqueles tipos reais que nós também conhecemos na matemática. A gente pode utilizar essa notação, que é a notação simples, com as casas decimais separadas por ponto, ou essa notação, que é a notação em potência de 10, nesse caso aqui eu tenho 32,2 vezes 10 a menos 5, tá certo? Sinal negativo aqui, 10 a menos 5. Uma coisa importante é que em Python, diferente de Java, C, onde você tem o tipo int, o tipo short, o tipo long, tá certo? Você tem diferentes tamanhos de tipos inteiros, ou seja, você aloca uma área de memória maior ou menor, dependendo do tipo, para armazenar um determinado número. Então, se você tem um short, você consegue armazenar um conjunto de valores em um range bem menor do que se você tem um long. Em Python, ele simplifica isso, não faz nenhuma distinção com relação a isso, ok? Bom, com relação aos tipos textuais, a gente já viu na aula anterior que os tipos textuais eles são colocados entre aspas, pode ser aspas simples ou aspas duplas, e vamos ver aqui alguns símbolos especiais que existem nessas linguagens, tá certo? Tanto C quanto Java quanto Python tem todos esses tipos especiais. O tipo /n, se ele aparecer em um intervalo aí de abre aspas, fecha aspas, ele representa uma quebra de linha. Então, aqui eu teria a linha de cima, eu quebraria a linha e teria a linha de baixo. Vamos executar esse print e é isso que acontece. Linhas de cima, /n, ele quebrou a linha e aí imprimiu linha de baixo, ok? Esse aqui é o comando de tab, que ele faz uma tabulação. Então, se eu imprimir aqui o tab, você observa que tem a palavra o tab, eu coloquei o /t, ele faz um deslocamento de uma tabulação desse símbolo de dois pontos. Esse aqui é se eu quiser, por exemplo, colocar uma aspas simples dentro de um string lá, tá certo? Eu tenho aspas simples, então eu não quero encerrar esse string
nessa aspas simples aqui. Ela tem que aparecer dentro do meu string. Então eu uso o barra invertida para indicar que é o escape, dizendo que esse símbolo ele não é o símbolo de terminação do meu string. Então aqui vai ser impressa a frase I'm going to study Python, tá? Então você observa aqui que aspas simples apareceu. Nós temos diversos usos para strings, tá certo? A gente pode utilizar ele para representar nome, sobrenome, o nome de um usuário, uma password, um endereço postal, tá certo? Diversos usos que podem ser feitos. Nós podemos aplicar alguns operadores, como nós vamos ver agora, em strings. Por exemplo, a gente pode aplicar o operador de mais, que na realidade não é a soma numérica, mas sim a concatenação de strings, como nós falamos na aula anterior. Então, por exemplo, aqui, se a gente quiser imprimir essa frase, bom dia Augusto, Augusto, o que você deseja hoje, esse programinha aqui embaixo, vamos ver se ele faz isso ou se ele não faz isso. A primeira coisa que eu tenho é uma variável nome, que vai receber o valor, o texto Augusto. Outra variável chamada boas-vindas, que vai receber o texto bom dia. Outra variável chamada pergunta, que vai receber o texto o que você deseja hoje. E aí a mensagem completa, será que vai funcionar se eu colocar nome concatenado com boas-vindas, concatenado com pergunta e mandar imprimir? Vamos ver qual é o resultado. Certamente não vai ser esse que a gente espera, porque aqui vai aparecer Augusto, concateno com bom dia e concateno com o que você deseja hoje. Então, para a gente corrigir isso aqui, a primeira coisa é que a frase não começa com o nome, começa com as boas-vindas para Augusto, tá? Vou colocar só um espaço aqui, para ficar um espaço entre a vírgula e o nome. Vou colocar o nome e depois desse nome, o que é que a gente tem? A gente tem uma exclamação e o que, minha gente? Uma quebra de linha, tá? Então, eu vou colocar aqui uma exclamação e o barra N para forçar essa quebra de linha. Em seguida, eu começo a próxima linha com o nome, Augusto, e vou concatenar esse nome com uma vírgula e um espaço. Uma vírgula e um espaço, tá? Então, concatenei aqui com a vírgula e espaço, vou concatenar aqui com pergunta e agora vamos testar, ok, a frase agora foi impressa corretamente.